Aleluia. Glória a Deus. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre chamado. Talvez é um dos temas que muitas vezes gera confusão quando nós estamos começando a nossa jornada cristã, a nossa caminhada, de perceber no que fomos chamados, ou o que eu devo fazer para saber o que eu fui chamado a fazer. E mais do que isso, é depois que você sabe qual é o seu chamado, como desenvolver o seu chamado. Amém? Então, antes da gente ler o texto aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, eu vou trazer um pouco o contexto para que vocês possam perceber o que estava acontecendo nesse momento. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Israel, o povo de Deus, os judeus, desde que quando Deus fez a aliança com Abraão e criou-se um povo, Deus sempre foi o seu Deus e o seu rei, o seu governante. Mas os homens começaram a ter inveja de outros povos, porque os povos vizinhos tinham reis, e só eles não tinham reis, como ser humano. Tinham sempre a figura de Deus. Mas entenda que Deus era um Deus perfeito e continua sendo perfeito. O seu governo era perfeito e continuará sendo perfeito. Mas os homens, naquela ânsia de querer muitas vezes se comparar, acharam que isso era uma limitação, talvez um demérito. Então eles rogaram e oraram a Deus, falando assim: Deus, por favor, nos envie um rei. Nós queremos também ter um rei natural, um homem. E esse rei foi escolhido. Esse rei era Saul. E quando ele foi escolhido, ele tinha todas as características necessárias para um rei. Ele tinha a beleza de um rei, ele tinha a altura de um rei, ele tinha a força de um rei, a forma de falar, tinha um bom discurso. Ou seja, as pessoas amavam Saul, porque ele representava realmente a figura do que aquelas pessoas tinham no seu coração, no seu desejo de ser. Mas entenda que Saul foi colocado lá pela vontade dos homens. Teve uma vontade permissiva de Deus, sim, mas não era o desejo de Deus que Saul fosse rei. Era o desejo dos homens. E muitas vezes nós costumamos ouvir: olha, a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. E hoje eu vou dizer para você que a voz do povo não é a voz de Deus. A maioria não decide por Deus. Deus continua tendo o seu plano, Deus continua tendo o seu propósito. E isso não vai mudar, independente se todo mundo pensar ao contrário. Independente se todo mundo quiser um rei diferente, mas se Deus quer um rei específico, vai ser aquele rei específico o melhor para aquela nação. E entenda que durante o seu início do reinado, Saul fez grandes coisas. Ele foi um rei poderoso, ele pelejava em nome de Deus, ele era devoto a Deus, ele estava com a sua vida realmente dedicada a cumprir a vontade de Deus, até porque também Saul era um hebreu, era um judeu, ele cresceu, nasceu nessa cultura e conhecia os princípios de Deus. Mas você vai percebendo que durante a sua jornada Saul começa a se perder, porque o seu coração não era um coração alinhado com um propósito divino, com o propósito de Deus. E aqui está o primeiro ponto de atenção para nós. Se nós queremos ter um chamado, se nós queremos ter um ministério poderoso, o nosso coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E estar alinhado com a vontade de Deus, muitas vezes será contrário à minha própria vontade. E nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos ter maturidade de perceber que muitas vezes nós vamos precisar subjugar a nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. E nós vamos vendo que Saul então começa a fazer o oposto. Ele começa a achar, porque ele era o rei, ele podia fazer o que ele quisesse. E ele começa então a desobedecer inúmeras coisas que Deus tinha falado claramente com ele para não fazer. Até que chega um determinado ponto, onde Deus fala: olha, chega, eu não compactuo mais com esse rei. Então nós vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 16, verso 1, diz assim: então disse o Senhor a Samuel. Samuel era o profeta no qual anunciava a palavra de Deus nessa época. Até porque nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele somente pousava sobre 3 classes de pessoas, que eram sacerdotes, profetas e reis.
Não eram todas as pessoas que tinham o Espírito Santo. E hoje, na nova aliança, nós podemos ter o Espírito Santo nos conduzindo dentro de nós. Então nós estamos numa aliança superior. Mas naquela época, eles precisavam ser guiados por profetas. Hoje não mais precisamos ser guiados por profetas. Os profetas hoje nos auxiliam, muitas vezes, a confirmar uma verdade que nós já recebemos dentro de nós. Mas naquela época eles precisavam ser guiados, porque eram somente nessa classe de pessoas que Deus comunicava. Então fala assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó ou pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha, pois, o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Entenda que aqui Deus, quando decidiu falar: olha, não quero mais Saul, porque Saul está indo contrário àquilo que eu tenho anunciado, eu quero então eleger um novo rei. E Deus então chama a atenção de Samuel, falando: Samuel, você precisa se apressar. Até quando você vai ficar com dó? Eu já não falei que essa pessoa não serve para isso? E quantas vezes na nossa vida, Deus já comunicou para nós que nós precisamos deixar de fazer algumas coisas, que nós precisamos deixar de ter certas amizades, que nós precisamos muitas vezes deixar um trabalho, e nós estamos forçando a barra, nós estamos com medo, nós estamos com dó de uma situação. E Deus tem nos chamado a atenção que nós precisamos ser pessoas que, quando Deus nos dá um comando, nós seguimos. Para que Ele não precise ficar repetindo 10 vezes, 15 vezes as mesmas coisas. E nós precisamos então ser atentos. E Samuel então vai, verso 2: porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul que eu vou ungir um novo rei, com certeza me matará. Então disse o Senhor: tome uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Veio em paz ou veio fazer o quê? Porque o profeta, quando vinha, era para anunciar algo de Deus. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se, pois, os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envie e mande-o chamar, porquanto não vos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, pois, e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Sabe, irmãos, aqui nós temos muitas chaves para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos continuar na nossa jornada, nossa caminhada para cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. O primeiro ponto que nós precisamos perceber aqui é: Deus não olha como o homem olha. E glória a Deus por isso. Porque se talvez Deus olhasse como o homem olha, talvez eu não estivesse aqui, talvez o pastor Márcio não estivesse aqui, talvez inúmeros pregadores que nós conhecemos,
que são usados poderosamente na mão de Deus, também não seriam usados. Porque muitas vezes nós não temos uma beleza, nós não temos uma formosura, nós não temos uma estatura, nós não temos uma presença de palco, nós não falamos às vezes tão energicamente. Mas Deus não olha para isso. O que Deus olha é o coração. O que Deus quer saber de você é como está o seu coração. É saber se quando Ele falar para você fazer algo, você vai fazer. Ou você vai querer continuar fazendo a sua vontade. Ou você vai querer continuar vivendo uma vida como você acha que tem que ser. E não é isso. Sabe, muitas vezes, e eu vou falar da minha experiência. Muitas vezes eu estava trabalhando na igreja. E como vocês devem perceber, eu gosto bastante de trabalhar no backstage, na parte onde ninguém vê. Às vezes na comunicação, às vezes vir na igreja durante a semana para precisar fazer um reparo. São coisas que as pessoas normalmente não veem. E muitas vezes não tem aquele glamour de você estar aqui na frente, ministrando e falando, ou às vezes tocando, ou cantando. E durante muitos anos, eu percebi que Deus tinha um chamado para a minha vida. Entenda que o chamado não é algo que você recebe durante a sua jornada. Você já nasceu com o chamado. A questão é que durante a sua jornada, você entende qual foi o seu chamado. Porque você foi chamado antes de você nascer para cumprir algo. E nós costumamos ouvir uma frase bem famosa que dizem que os dois melhores momentos na vida de um homem é quando ele nasce e depois quando ele entendeu por que ele nasceu. Mas entenda que eu sabia do meu chamado. E muitas vezes eu estava num backstage, eu estava atrás de uma mesa, eu estava atrás de uma câmera. E muitas vezes eu falava assim, mas Deus, quando que isso vai acontecer? Eu sei que o Senhor me chamou muitas vezes para anunciar o Evangelho, para pregar, muitas vezes para estar transmitindo umas verdades. Eu sei daquilo que o Senhor tem depositado no meu coração. Eu tenho vislumbres e imagens do meu ministério no futuro. Mas hoje eu não consigo ver. Hoje eu estou aqui atrás de uma câmera. Hoje eu estou aqui limpando um chão. Hoje eu estou aqui fazendo um reparo. Hoje eu estou servindo num departamento que muitas vezes pode parecer não ter expressão para as pessoas. Mas para Deus continua tendo. E sabe o que Deus me falou uma determinada vez numa mensagem, e é o que eu quero falar para você hoje. É que Deus olha o seu coração. E não importa se você está lá atrás, não importa se você está no departamento de crianças, não importa se você está com os adolescentes lá embaixo. Quando Deus quiser te ungir e te chamar para começar o seu ministério, Ele vai te chamar. E pode ter a pessoa, talvez que tenha todas as escolas teológicas, uma pessoa que saiba se expressar muito bem, e essa pessoa às vezes vai ficar no banco, porque o chamado dela não é esse. Ou talvez o coração dela ainda não está alinhado para começar a jornada dela. Mas Deus pode te tirar lá do meio das ovelhas, pode te tirar lá do meio da mídia, pode tirar de um departamento no qual você não está vendo como isso pode acontecer. E da noite para o dia você pode estar começando o seu ministério. Porque o que importa para Deus é o nosso coração. E quando eu estava servindo, e como eu vejo Davi servindo aqui, ele não servia aquilo simplesmente, eu estou aqui porque tem que fazer alguma coisa. Mas ele servia com o coração. E tudo aquilo que chegava à sua mão para fazer, ele fazia com vontade, com excelência. E é esse mesmo molde de vida que Deus tem nos chamado a fazer. Sabe, talvez você ainda não tenha identificado qual é o seu chamado. E não há problema. Como eu disse, você vai, conforme a sua maturidade, conforme a revelação, o entendimento vai chegando, as coisas vão se tornando cada dia mais claro na sua vida, até o ponto que você realmente percebe qual é o seu chamado, até o ponto que você realmente percebe, olha, eu realmente nasci para fazer isso. E você vai perceber claramente no dia que isso for anunciado para ti. Mas até lá, o nosso primeiro ponto, e eu até elenquei aqui, como chaves para um ministério de sucesso. O nosso primeiro ponto é: trabalhe. Deus não está interessado em pessoas desocupadas. Se você acha que você vir aqui todos os cultos e simplesmente ficar sentado numa cadeira vai fazer você cumprir o seu chamado, desculpa lhe dizer isso, não vai fazer.
Cada um tem o seu chamado. Ah, mas eu não tenho chamado em um dos 5 dons ministeriais. Eu não estou falando isso. Você pode ter um chamado no ministério de socorros. Você pode ter um ministério, você pode ter sido chamado para um ministério de abençoar a igreja com o seu trabalho, ou às vezes financeiramente. Ou até mesmo você foi chamado para um ministério. E isso todos nós que estamos aqui fomos chamados, que é o ministério da reconciliação. E nós temos a obrigação de anunciar o evangelho para todas as pessoas. Porque esse é o nosso primeiro ministério. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser evangelista, antes de eu ser mestre, antes de eu ser apóstolo, antes de eu ser profeta, antes de eu ser ministério de socorros, antes de eu ser uma pessoa que oferte, eu fui chamado ao ministério da reconciliação. E nós precisamos envolver trabalho e esforço nisso. Porque Deus não trabalha com pessoas desocupadas. Deus não escolheu, e não estou dizendo que os irmãos de Davi eram desocupados, amém? Mas entenda, na casa, o mais ocupado naquela ocasião era Davi. E da mesma forma, muitas vezes você pode estar extremamente ocupado. Você tem seu trabalho secular, você está cheio de departamentos aqui na igreja. E Deus fala o seguinte: é você que eu quero usar. Mas como? Em que tempo? Isso é com Deus. E no momento certo as coisas vão começar a acontecer. Mas Deus tem interesse em ver o coração da pessoa enquanto ela serve. Porque a melhor escola para alguém é quando nós estamos servindo. Porque quando chega uma frustração, quando chega um sentimento, que a sua vontade é falar assim: sabe de uma coisa? Não quero nada disso não. Ah, o meu líder me falou uma palavra aqui que eu achei injusta. Sabe de uma coisa? Eu não preciso disso. Vou para outra igreja. Ou então, não, só vou vir no culto mesmo. Eu estou bem com Deus, eu estou salvo. Mas quando você engole essa frustração e fala o seguinte: não, eu não estou fazendo para os homens. Talvez o meu líder não tenha todas as informações, mas eu vou orar para Deus, porque o mesmo Espírito que habita em mim habita nele, e Deus pode revelar para ele aquilo que eu estou sentindo, e aquilo que eu faço para Deus. E quando eu falo fazer para Deus, eu não estou falando simplesmente das coisas da igreja, eu estou falando do seu trabalho natural. Quando você está trabalhando, você está fazendo para Deus, porque você, onde você estiver, é um representante de Deus aqui na terra. E Deus tem interesse em pessoas ocupadas. Deus tem interesse em pessoas trabalhadoras. Porque são pessoas que Ele pode contar para o seu trabalho. Porque ministério é trabalho. Muitas vezes nós vemos simplesmente 10% daquilo que acontece. Simplesmente às vezes o glamour, simplesmente uma pessoa tocando aqui ou cantando. Mas você não sabe o quanto de esforço essa pessoa em casa precisou colocar para aprender a música, para aquecer a voz antes do culto, para aprender uma técnica nova. Então nós precisamos entender que o primeiro passo é: se você ainda não sabe o seu chamado e você quer perceber qual é o seu chamado, trabalhe, se envolva, participe de um ministério, se envolva na igreja. A melhor forma de você perceber aquilo que você gosta de fazer é você tentar fazer um pouco de tudo. Muitas vezes você não sabe se você gosta do departamento de mídia, de comunicação. Se junta lá, faz um teste. Fica lá 3 meses, 6 meses, depois fala assim: olha, se calhar eu não gostei, posso ir para outro departamento? Se vir outro departamento. E vai indo, e vai crescendo. Porque você vai perceber, muitas vezes quando você entra num departamento, você vai perceber lacunas ou falhas que nós temos. E às vezes é isso que Deus quer, que você chegue lá e fale: olha, isso aqui podia ser melhor dessa forma. Olha, acho que se nós fizéssemos isso seria melhor. Traga sugestões. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus trabalha com pessoas ocupadas. Deus trabalha com pessoas que trabalham. E nós precisamos estar com o nosso coração dispostos a servir, com o nosso coração alinhado e realmente íntegro a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? O segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é sobre se prepare. E uma frase que nós ouvimos bastante nas escolas Verbos da Vida ou no Rema, se você fez no Brasil, é: tempo de preparação não é tempo perdido. E entenda que isso é válido em toda a sua vida. 4 anos numa faculdade não é tempo perdido. 12 anos numa sala de aula não é tempo perdido. Assim como você se dedicar e se preparar para o seu chamado, não é tempo perdido. Sabe, às vezes você foi chamado em um dos 5 dons ministeriais, mas às vezes você não está ainda em evidência. Aproveite este tempo do anonimato.
Se prepare, busque com mais intimidade, com mais fervor a Deus. Ore em línguas incansavelmente, busque mais a palavra de Deus. Invista na escola ministerial. Aproveite o tempo que você tem, porque tempo de preparação não é tempo perdido. Ah, mas como assim? Como que Davi se preparou? E nós vamos perceber que Davi, depois se você quiser ler em casa, que são alguns textos aqui, se você continuar lendo o capítulo 17, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Davi. E já vamos chegar no episódio de Davi e Golias, que é um episódio importante. Mas entenda que no capítulo 17 ele fala que Davi havia lutado contra um leão e um urso. E entenda que Davi, quando estava pastoreando essas ovelhas, e quando ele foi ungido rei, ele tinha aproximadamente 15 a 16 anos. Quando nós estudamos o contexto histórico, era mais ou menos essa idade quando ele foi ungido rei. Mas ele não assumiu o reinado naquele momento. Então, entenda que Davi, no momento em que ele foi ungido, no momento em que ele sabia que ele era o próximo rei de Israel, até o ponto em que ele foi coroado, passaram-se pelo menos 15 anos. E talvez você está com pressa porque você descobriu hoje que você foi chamado para ser pastor. E você está com pressa porque em 6 meses e 1 ano nada aconteceu. Ou talvez porque você descobriu que você é profeta, evangelista, ou até mesmo ministério de socorros, e você não está vendo as coisas funcionar em 3 dias. Davi esperou 15 anos. E o que ele fez nesses 15 anos? Ele continuou sendo o Davi que ele era, com seu coração íntegro, servindo a sua família, pastoreando as ovelhas com a sua vida, a ponto de lutar contra um leão e um urso. Eu não sei vocês, eu nunca tive a oportunidade de lutar contra o leão e o urso, nem espero ter. Mas eu consigo ver como ele era corajoso e valente, a ponto de ele querer entregar a vida dele na luta para proteger as suas ovelhas. E isso nos traz, sabe, muitas vezes um compromisso de que nós precisamos também proteger a nossa visão e o nosso chamado, a ponto de entregarmos a nossa vida. Como? Em dedicação, em esmero, gastar tempo, gastar a nossa vida. Ou você acha que Paulo escreveu tantos livros na Bíblia simplesmente passeando e andando de braços cruzados? Ou você acha que Jesus operou tantos milagres aqui na terra simplesmente porque ele era o Filho de Deus? Ou você acha que não havia um esforço da parte dele? Nós vemos inúmeros textos na Bíblia em que Jesus estava orando no templo e quando ele voltava os seus discípulos estavam dormindo. E os discípulos de Jesus caminhavam mesmo que Jesus. Se calhar Jesus ainda era mais cansado, porque ele falava o dia inteiro, ele não tinha tempo de descanso, e ele tinha ainda que preparar a mensagem, e ainda tinha que ter tempo de oração. Então o ministério é trabalho. Mas o mais importante é, precisamos nos preparar, precisamos estarmos valentes naquilo que nós estamos a fazer. Porque quando chegar a situação no nosso dia a dia, nós vamos estar habilitados para colocar em ativação aquilo que nós temos dentro de nós. E quando nós olhamos para Davi, nós percebemos que ele era uma pessoa que trabalhava. E nós, para desenvolvermos nosso chamado, nós precisamos trabalhar. O segundo ponto, nós precisamos nos preparar. Durante esse tempo em que ele estava em preparação, como eu disse, ele lutou contra um leão e um urso. E se calhar a maioria das pessoas não sabia. E então chega um momento épico. Davi e Golias, talvez uma das histórias mais conhecidas no mundo. E essa história me chama bastante atenção, porque nós vemos um exército com medo de um gigante. Sabe, eu não sei você, mas eu imagino que um militar, ele passou pelo menos muitos anos da sua vida em treinamento militar. Significa que ele tem armadura, que ele tem espada, que ele tem treinamento, e que não era a primeira batalha que eles estavam a lutar. Eles eram um povo guerreiro. Quando nós olhamos para o povo hebreu, era um povo conquistador. Eles eram habituados a guerrear. E entenda que quando eles olharam para Golias, todos eles tiveram medo, porque eles colocaram na sua mente que certamente morreríamos. Mas entende que Davi foi o único em Israel, porque até o próprio rei Saul tinha medo, porque era a figura do rei. Afinal, se o rei era ungido por Deus, e se ele estava representando a nação de Israel, que era a nação do próprio Deus,
Era como se ele falasse assim, olha, eu posso ir tranquilo, porque Deus está me protegendo, porque Deus está me guardando. Mas entenda que Saul não tinha essa consciência. Mas Davi tinha consciência, porque Davi sabia para o que ele tinha sido chamado. Davi sabia que ele era então um rei, e ele sabia que pelo fato dele ser um rei, Deus estava pelejando com ele, porque quando ele estava fazendo as coisas de Deus, Deus estava fazendo as coisas dele. E nós percebemos então aqui, que Davi é ousado a dizer, quem é esse incircunciso que ousa dizer contra o Deus de Israel? Entenda que ele não está dizendo, quem é esse incircunciso que fala contra mim, eu, todo-poderoso rei? Não, mas ele realmente percebia que ele representava uma nação regida por Deus. E nós precisamos entender, no nosso chamado, nós precisamos entender que a partir do momento que nós sabemos qual é o nosso chamado, e nós estamos nos preparando, haverá um momento em que nós vamos precisar ser ousados, e colocar ele em ativação, e realmente assumir e falar, eu fui chamado para ser isso, eu sou efetivamente isso, e não é trazer o próprio mérito para ti, mas é você reconhecer o chamado de Deus sobre a sua vida, e você começar a operar aquilo que Deus tem o desejo que você faça. É você realmente manifestar o céu aqui na terra, sendo luz aonde você passar. E assim como Davi foi ousado de falar contra esse gigante, e as pessoas falaram, olha, já que você quer guerrear então com o gigante, então tome esta armadura, tome esta espada. E ele não estava preparado para aquilo, porque durante toda a sua jornada, toda a sua preparação, ele tinha sido preparado para cuidar de ovelhas, com um cajado, com uma funda, mas nunca com uma espada. E ele fala que ele vai contra o gigante, não com armas, mas ele vai com algo extremamente poderoso, que é o nome de Deus. E nós sabemos que Golias então é derrotado, aquele povo que estava tentando aprisionar Israel fogem, e nós percebemos então que Davi começa então a ser visto de uma maneira diferente. Ele começa então a atrair olhos, e nós vamos ver que muitas vezes isso tem um lado positivo e um lado negativo, porque a partir do momento que ele começa a atrair olhos para ele, isso gera inveja em Saul. Porque Saul, novamente, não estava sendo guiado mais por Deus. E já estava vivendo uma vida totalmente desleixada, deturbada. Mas entenda que Saul tinha uma inveja brutal de Davi. E Davi já sabia que ele era o rei escolhido de Israel. Mas em nenhum momento ele foi contra Saul. Em nenhum momento ele quis se sobrepor e dizer, olha, quem é você, Saul? Eu sou o novo rei. A partir de agora, nação, respeitem a mim e não Saul. Ele não fez isso, porque Deus não trabalha dessa forma. Muitas vezes você pode estar num lugar, e você sabe que talvez as pessoas que possam estar ali, às vezes o seu chefe no seu trabalho, você percebe claramente que ele não está sendo guiado por Deus, está sendo um enviado de Satanás. Mas a nossa postura tem que ser a mesma, de continuarmos crendo naquilo que Deus falou sobre as nossas vidas, independente das situações aparecerem. Sabe, Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Inclusive uma delas, ele até rasga uma parte da capa de Saul, para dizer, olha, tive a oportunidade de lhe matar. Mas ele falou que ele jamais tocaria no ungido do Senhor. E entenda que essa atitude mostra muito mais do coração de Davi do que o coração de Saul. Saul, nós vemos que o objetivo dele de ser rei era para trazer a glória para si, era para ter um palco, para ter os benefícios. E muitas vezes nós precisamos ter cuidado de não estarmos querendo entrar no ministério, ou não estarmos querendo cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, para trazer holofotes para as nossas vidas, ou para trazer os méritos, ou para trazer coisas boas, ou para poder receber uma oferta, ou para talvez começar a ser um pastor, um ministro 100% integral da obra. Não é isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para que nós continuemos preocupados com as pessoas e com vidas, porque é para isso que nós somos chamados a fazer, para reconciliar o homem com Deus, servirmos como uma ferramenta de anunciarmos o Evangelho e de propagarmos essas verdades. Então nós precisamos ser ousados sim,
em cumprir o nosso chamado. Não devemos ter medo de dizer: olha, eu sou filho de Deus. Olha, eu fui chamado para desfazer as obras do diabo. E quando eu colocar a minha mão sobre você, você será curado. E a pessoa ser curada. Ou então, se essa situação precisa de transformação, nós vamos orar e a transformação vai chegar. Seja ousado. Comece a anunciar, comece a falar, comece a se ver naquilo que Deus já te chamou para fazer. Mas mantenha-se humilde. Mantenha o seu coração íntegro. Não deixe que às vezes o holofote, não deixe que às vezes a fama te conduza para caminhos errados. Mas continue cumprindo aquilo que Deus tem para a sua vida. E mais do que isso, reconheça a Deus em tudo aquilo que você faz. Porque eu naturalmente não posso fazer nada. Eu sei que existe uma unção de Deus sobre a minha vida. Mas não sou eu que curo ninguém. Não sou eu que resolvo o problema de alguém. Não sou eu que oro e as coisas acontecem. Mas é uma unção de Deus. Uma unção que eu represento. Um governo que eu represento. Esse sim é que tem o poder para fazer. E Davi reconhecia isso. Quando Davi foi contra Golias, ele não falou: estou indo na minha própria força. Eu já matei um urso e um leão e você vai ser mais um. Não, ele falou: eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele reconhecia que ele sozinho não podia fazer nada, mas que quando ele estava com Deus, aí sim ele podia fazer tudo. Sabe, muitas vezes nós vemos que a vida de Davi não foi sempre um mar de rosas. Davi fez coisas erradas. Muitas coisas erradas, por sinal. Mas entenda que Davi sempre manteve o seu coração humilde. Que no ponto em que ele é confrontado, e ele percebe que ele tinha feito uma grande asneira, de mandar Uzias, se não me engano, está certo o nome? Uzias. Isso, sempre confundo o nome. Quando ele mandou o Urias, pronto, enfim. Quando ele mandou o esposo da Betseba para a guerra, ele mandou propositalmente. Ele sabia que ele iria morrer naquela guerra, porque era uma guerra perdida. E ele mandou com esse propósito, para que ele pudesse então, diante de Deus: olha, dei meu jeitinho aqui, ó, ela é viúva, agora posso, né? Mas entenda, muitas vezes nós estamos tentando dar jeitinhos em Deus, e Deus não gosta de jeitinhos. Deus trabalha certo com as coisas certas. E Davi, quando foi exposto a isso, quando o profeta chegou para ele e falou: olha, tinha um pastor que só tinha uma ovelha, e tinha um outro pastor que tinha várias ovelhas, e ele falou que queria fazer uma festa, e pegou a ovelha desse pastorzinho que só tinha essa ovelha. E Davi estoura numa ira: traga-me esta pessoa, porque ele é digno de morte. E aí o profeta falou assim: essa pessoa é você. E aí ele: opa, será? Então, veja bem, acho que não é morte, né? Vamos ver, vamos pensar melhor a situação. Mas entenda, Davi não teve vergonha e não teve medo de se rasgar diante de Deus. Ele fala: olha, Senhor, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e reconheço o meu erro. E eu sei que se o Senhor sair hoje da minha vida, como foi com Saul, eu não sou mais nada. Então, por favor, não se aparta de mim, não tira o teu espírito da minha vida. E ele pede perdão, e ele faz então realmente uma oração, se rasga. Infelizmente o resultado daquele pecado, o filho que ela estava gerando morreu. Mas entenda que houve depois uma restauração no reino, porque Deus reconhece o coração. Muitas vezes nós vamos errar, muitas vezes nós vamos na nossa ânsia de querer fazer as coisas dar certo, vamos querer dar um jeitinho, e quando nós vamos ver, damos com a cara na parede. E nós precisamos ter maturidade, hombridade. Nós precisamos ter humildade de olhar e falar assim: olha, eu errei. Olha, irmão, aquela profecia que eu te dei, se calhar eu andei pensando, e não fui eu que falei, porque eu já sabia de uma situação XPTO. Tenha maturidade, não tenha medo de se expor. Porque a Bíblia, ela fala de uma única pessoa que Deus fala que era segundo o seu coração, e essa pessoa era Davi. E entenda, mesmo Davi tendo errado, o que me mostra é que como ele tinha esse coração humilde de se
arrepender, de assumir os seus erros e de buscar realmente mudar a sua vida. Entende que Davi não simplesmente se arrependeu e continuou mandando os outros maridos das outras mulheres para a guerra. Não, ele parou. Ele realmente falou assim, olha, eu errei, não quero mais isso. E nós precisamos fazer isso. Quando nós erramos, reconhecer o nosso erro, pedir perdão para quem tem que pedir perdão. Mas mais do que isso olha, daqui para frente é diferente. E seguir a sua vida. Então, da mesma forma, nós precisamos caminhar a nossa vida cristã, ou o nosso ministério, seguindo esses princípios. Então, se você ainda não tem certeza do seu chamado, trabalhe, sirva ao Senhor. Sirva com o seu melhor, com o seu coração íntegro. Não gere expectativas no seu coração de maneira errada, falando, olha, eu preciso ir para o louvor, porque lá no louvor o pastor vai me ver, e aí ele vai me dar a oportunidade de pregar, e eu vou pregar, e aí eu vou começar o meu ministério. Não. Não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva, seja o último. E muitas vezes, quando nós estamos servindo a Deus com o nosso coração íntegro, em humildade, com o nosso coração realmente devoto a isso, Deus pega junto. E não importa onde você está, quando for o seu momento, Ele vai te chamar. Sabe, ninguém é erguido para nenhuma posição por vontades naturais. Existe realmente uma inclinação divina para isso. E falando um pouco sobre mim, eu tinha muito isso. Porque eu sabia do meu chamado e eu sempre servindo ali. Nunca tive uma expressão de, nossa, o pastor está sempre olhando ele ali. E chegou um momento, quando eu tive uma conversa com um antigo pastor meu. E ele chegou para mim e falou, olha, você tem chamada num dos 5 dons ministeriais? E eu, tenho. Aí depois, Deus me mostrou que você tem mesmo. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero te convidar para que você comece então a fazer parte do grupo de ministros que vão ser treinados para se tornar um ministro. E entenda que isso para mim naquele dia foi tipo um soco no estômago. Porque eu jamais esperaria esse tipo de conversa. Porque sequer eu imaginei que o pastor um dia estava olhando para mim que estava lá atrás. E da mesma forma isso pode ser com você. Você pode estar servindo com o seu coração íntegro. E simplesmente o pastor Márcio falou assim, olha, Deus me mostrou que tem um chamado, não tem? Tem. Então vou fazer o seguinte, vem aqui que agora você vai ser treinado. E as coisas começarem a acontecer. E entenda que a partir desse momento, isso pode, às vezes, você já sabe do seu chamado. Você está trabalhando, mas você está se preparando. Você está dedicando tempo, você está estudando a Bíblia, você está se dedicando no seu chamado, você está desenvolvendo as ferramentas que Deus já compartilhou contigo e que você sabe que são ativas no seu chamado. Isso é até um outro tema para outra mensagem. Mas quando você está nessa dedicação, isso pode demorar 1 ano, 6 meses, 5 anos, 15 anos. Mas quando chegar o momento, você vai então ser colocado nessa posição de destaque. Mas entenda, se você não usou esse tempo para se preparar, e se o seu coração não está alinhado, você pode ser colocado nesse tempo e você ruir, porque você não estava pronto para isso. Então nós precisamos ter sempre muito cuidado. Deus tem nos chamado sim, todos, para o Ministério da Reconciliação. Essa é a nossa primeira missão de vida. Nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos realmente tocar em vidas, onde quer que nós passamos. Assim como ontem o Gleferson ministrou aqui nos jovens. A nossa vida tem que ser o perfume, o bom perfume de Cristo. Sabe, muitas vezes nós estamos colocando expectativas que nós vamos fazer uma cruzada evangelística que 1 milhão de pessoas vão receber a Jesus. E amém por isso, glória a Deus, e gere expectativa no seu coração para isso. Mas nós não podemos esquecer do fato que se calhar a maioria de nós aqui, nós somos salvos porque um amigo nosso nos chamou para vir para uma igreja, ou um familiar. E será que nós estamos sendo este amigo? Será que nós estamos sendo este familiar? Será que nós estamos sendo esse bom perfume de Cristo? E nós precisamos ser o bom perfume de Cristo em todo local. É no seu trabalho, é em casa, é onde você estiver. Você é o representante de Cristo, porque esse é o seu primeiro chamado, o Ministério da Reconciliação. Mas se você foi chamado em um dos 5 dons ministeriais, entenda, no tempo certo, isso vai ser evidenciado na sua vida. Mas entenda, Deus não trabalha com pessoas desocupadas. Trabalhe. Invista tempo. Se dedique. Participe de um departamento.
participe de outro, coloque o seu coração a servir, esteja com o seu coração disposto a servir. Como eu disse, ministério é trabalho, e se você não está acostumado a trabalhar hoje, não vai ser quando você for levantado para ministro que você vai começar a trabalhar. Então nós precisamos estarmos trabalhando ativamente na nossa igreja, ativamente naquilo que precisa. Nós precisamos ter o olhar de ministros, é ver se tem alguma falha, se tem algum departamento que está faltando pessoas. Olha, se calhar eu não sou a melhor pessoa para estar lá, mas eu posso fazer parte. Eu até brinquei com o pastor Mateus, que eu falei exatamente isso. É o apóstolo Music. Eu falei para ele assim, olha, eu não sou dos melhores guitarristas, não toco tão bem assim, mas até que chegue um melhor, pode me escalar para cobrir essa escala. E eu já estou em vários departamentos. Mas entenda, isso é você ter o olhar de você ver, olha, ali tem uma necessidade, eu posso ser essa pessoa, eu posso servir. Até que venha a pessoa certa, que venha a pessoa capacitada. E se calhar, o fato de você começar lá, isso vai gerar em você uma vontade de se dedicar, de estudar mais, e daqui a pouco você é o melhor daquilo. Então, quero incentivar, trabalhe. Segundo, se prepare. Tempo de preparação não é tempo perdido. Eu sei que já se encerrou as inscrições para a escola esse ano. Mas se você não fez a escola esse ano, gere expectativa no seu coração, comece a se preparar para fazer a escola no próximo ano. E se você já fez a escola Verbo da Vida, gere expectativas para o próximo ano você fazer a escola ministerial. Continue se desenvolvendo, continue, criando ferramentas, ajustando ferramentas que vão ser úteis no seu chamado. Terceiro, reconheça a unção de Deus sobre a sua vida. Se Deus te chamou, se você tem algo dentro do seu coração ardendo e você sabe qual é o seu chamado, não espere ter que vir um profeta e falar, olha querido, Deus me mostrou aqui, o anjo desceu e falou que você vai ser isso. Não, reconheça isso. Como eu disse, hoje nós temos a oportunidade do Espírito Santo habitar dentro de nós. Nós não precisamos de alguém nos dizendo, nos conduzindo para fazer algo. Quando nós temos o Espírito Santo que já nos diz e já nos conduz a toda a verdade. Então se você tem esse chamado dentro de você, acredite nele. Gere expectativas, reconheça essa unção. Mesmo que você talvez não esteja ativo ainda nesse chamado, você pode já começar a colocá-lo em operação. Porque o fato de você reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida vai fazer com que você seja ousado. E o fato de você ser ousado vai evidenciar o chamado de Deus na sua vida. E quando você estiver cumprindo o chamado de Deus, continue com o seu coração disposto a servir, com seu coração humilde e reconhecendo Deus em tudo que você fizer. E você terá uma caminhada de sucesso. E você terá uma jornada de sucesso. Amém? Glória a Deus. Sei que talvez não tenha sido uma pregação enérgica sobre fé, sobre mover, mas muitas vezes nós precisamos ser ensinados em algumas áreas. E eu vejo que Deus quis nos ensinar hoje sobre como nós podemos ter um chamado de sucesso, um ministério de sucesso. E até eu coloquei um tema aqui que era chaves para um ministério de sucesso. Então se você quer desenvolver o seu ministério, o seu chamado, e você quer desenvolver com sucesso, siga esses passos. E eu tenho certeza que Deus irá honrá-lo e você irá cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? O louvor, se quiser subir, vamos ficar de pé. Vamos orar um pouco a Deus, vamos agradecer por essa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela unção de ensino que estava sobre a minha vida, para que eu pudesse transmitir essas verdades para os meus irmãos. Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida deles um novo tempo. Eu declaro essa palavra gerando o resultado que lhe foi proposto a ser gerado. Pai, eu declaro as pessoas tendo clareza dos seus chamados. Eu sei que esta manhã talvez seja uma manhã de clareamento de chamados. Pessoas que talvez não sabiam o que precisavam fazer, e a partir de agora o Senhor irá conduzir elas, ou irá evidenciar na vida delas aquilo que elas precisam fazer. Pessoas que já sabem o seu chamado e que talvez estavam adormecidos, ou simplesmente achando que ninguém estava vendo elas, ou ninguém estava vendo o esforço ou o trabalho. Mas eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que os nossos olhos naturais, às vezes o homem pode não estar vendo,
mas o Senhor está. E no momento certo, quando aquilo precisar acontecer, o Senhor irá chamar, não importa onde ela estiver. Não importa se está com as ovelhas, não importa se está em um departamento ou outro. Quando tiver que brotar e acontecer, vai acontecer. Pai, nós reconhecemos o chamado da vida dos meus irmãos. Eu reconheço o chamado de cada um deles. E eu declaro uma unção específica para este tempo. Uma unção de ousadia, de intrepidez, para que eles possam, Senhor, cumprir integralmente aquilo que eles foram chamados para fazer. E nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Eu te agradeço pela vida de cada um presente aqui, porque eu sei que o Senhor tem um tempo novo para essa igreja. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui serão ministros poderosos e ativos na sua mão. E eu sei que o tempo que eles estão aqui, um tempo de preparação, não será um tempo perdido, mas é um tempo de ajuste, para que eles possam correr velozmente a sua jornada e que eles possam avançar no seu propósito, daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você está aqui, talvez tudo isso é muito novo, você entendeu o chamado, ok? Mas antes de nós percebermos o chamado, nós precisamos entender o chamado para quê? O que é o Ministério da Reconciliação? O Ministério da Reconciliação é quando nós anunciamos o Evangelho. E o que é o Evangelho? São boas novas. E o que são essas tais boas novas? As boas novas é dizer que alguém morreu uma morte que você merecia morrer, que alguém entregou a sua vida quando você precisava ter entregue a sua vida. Isso é uma boa nova. Isso é o Ministério da Reconciliação. Mas quem é esse alguém? Esse alguém é Jesus. E quando nós quando nós falamos sobre Ele, quando eu falo sobre Jesus, isso me gera, primeiro, uma alegria muito grande de perceber que eu sou amado, de perceber que Deus me amou quando eu não valia nada e enviou o seu Filho para que Ele pudesse morrer a minha morte, para que hoje eu pudesse viver a sua vida. E talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de reconhecer a Jesus. E o que é reconhecer a Jesus? É você simplesmente tornar público algo que você já tem dentro de si, algo que já dentro de você fala: olha, esse Jesus realmente é um cara bom, realmente foi uma pessoa que veio aqui e impactou a sua geração. Mas mais do que isso, Ele é alguém que religou o homem a Deus. Ele fez o caminho mais difícil que lhe era proposto, que foi morrer. Mas não foi uma morte qualquer. Ele sofreu, mas Ele sofreu calado. E da mesma forma como Jesus morreu por mim e por você, hoje eu e você podemos viver por Ele. E o que é viver por Ele? É viver a vida que Ele nos proporcionou. E que vida é essa? É uma vida no qual nós não temos mais doenças. É uma vida no qual nós não temos mais falta. É uma vida na qual agora nós temos livre acesso a Deus. E nós não precisamos ter medo. Deus não é um velho rabugento que está louco para castigar as pessoas. Não. Deus é um Deus bondoso. É um pai de amor. Claro, corrige como todo bom pai que corrige o seu filho, mas Ele corrige em amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho. Sabe, eu sei que você pode ser uma excelente pessoa, você pode ser uma pessoa amável, uma pessoa querida, mas uma coisa eu te garanto: eu não daria a vida do meu filho por ninguém aqui. Nem por mim mesmo eu daria a vida do meu filho. Mas Deus entregou a vida do filho dele por você. Mas Ele não entregou agora que você está com uma pessoa gente boa, ou por agora que você está decidindo viver uma vida íntegra. Ele entregou a vida dele quando você não valia nada, quando você estava no mundo perdido. E quando nós reconhecemos a Jesus, nós não estamos reconhecendo uma religião. Eu não estou te convidando para fazer parte dessa igreja. Eu não estou te convidando para ser cristão ou religioso. Eu estou te convidando para uma transformação de vida. É
é sair de uma condição no qual eu jamais poderia sair sozinho e passar por uma condição a qual Jesus me conquistou, de graça. De graça para mim, não para Ele, porque teve um alto custo. Então, se você está aqui essa manhã e você tem um desejo de reconhecer a Jesus e dizer: olha, Jesus, eu reconheço o seu sacrifício e eu quero viver essa vida que você tem para mim, erga a sua mão, eu vou orar por você. E você sairá daqui transformado. E o seu coração agora vai andar em paz, vai andar em alegria, porque Deus nos chamou para um reino de justiça, paz e alegria. Aleluia. Aleluia. Se você ergueu sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Pai, obrigado, Senhor, porque os teus filhos voltam a Ti. Obrigado, Senhor, porque eles reconhecem que eles precisam de Ti. E mais do que isso, Pai, eles reconhecem que o Senhor veio a essa terra e que o Senhor morreu a morte deles, mas agora eles podem viver a sua vida. Aleluia. Repita comigo essa oração, vocês dois aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele veio a esse mundo, morreu a minha morte, para que agora eu possa viver a sua vida. E obrigado, Pai, porque agora eu sou achado em Ti e eu sou um filho de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro sobre a vida deles. Eu declaro agora, Pai, o Teu Espírito Santo habitando dentro da vida deles, os conduzindo a toda a verdade. Um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo sobrenatural, uma alegria jamais sentida antes, um sentimento de estar completo que jamais foi sentido antes. E nós reconhecemos a Ti na vida deles. E nós nos alegramos, Pai, porque os Teus filhos voltaram a casa. E nós sabemos que há a grande festa hoje, Pai, porque eles encontraram o caminho de casa. E nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, você pode celebrar, você pode se alegrar, isso é motivo de festa. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, aleluia.